No ar, programa Entre Amigos, com Eduardo Praciano. Queijo! Vai lá! Gabi, vamos começar logo com música. Vai lá. Tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove ou quando faz frio. Vai! Tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida e te deu. Queijo, ó, queijo, Gabi. Tudo bom, Gabi? Tudo bem, graças a Deus. Essa aqui é a minha querida Gabi Olinto. Olha só, ela tá toda assim feliz porque ela semana passada ela esteve lá no programa Fortaleza Agora, né? Foi sim. Ao vivo e a cor. Não foi, Adriano? Você tava lá e tudo, e foi bom lá? Foi ótimo, foi ótimo. Bom, um abraço aí pra Clarice, foi maravilhoso, foi show de bola. Dá Obrigado um beijo pelo aí convite. pra minha querida Clarissa, um grande abraço. É Clarissa? Clarissa Capristano. É isso mesmo. É isso aí, um abraço, Clarice. Pois é, pessoal, essa nossa TV Câmara Fortaleza, fazendo para vocês esse programa maravilhoso, que é o programa Entre Amigos, né? O programa todas as sextas-feiras vai pro ar através da nossa TV e também, gente, você pode assistir o nosso programa em Quixeramobim, aonde? No Sertão TV, canal 180. Lá, aqui é sexta-feira inédito, né? Inclusive tem as reprises, tem várias reprises, inclusive às 2 horas da manhã, né? Tem uma reprise às 2 horas da manhã, não sei qual é o dia, mas sempre tem. É bom demais, eu gosto de ter reprise de madrugada. Quando eu tinha um programa Talentos da Terra, né? Ele passava, o inédito dele era de domingo, mas passava várias reprises, inclusive de madrugada. Aí eu recebi, foi ligações de gente, ei, eu estou aqui assistindo o teu programa, madrugada, tu acredita? Então eu gosto também da madrugada, eu acho muito legal. Bom, mas gente, vamos falar que hoje também nossos convidados, olha, o Gabi, eu sei que você não vai conhecer, se eu falar aqui o nome de um artista, de um grande artista, uma pessoa que tem história na nossa Fortaleza, no nosso Ceará, no nosso Brasil, que é um grande homem que hoje está no céu, que é o B de Paiva. B de Paiva foi um grande diretor de teatro, uma pessoa que trouxe muito aqui para o nosso Fortaleza, principalmente para o nosso Ceará, certo? Trouxe muitas coisas boas em relação ao teatro. E hoje está no céu, mas tem um filho dele, que coisa boa, né? O filho dá continuidade ao projeto do pai, né? É o que está acontecendo comigo, né? O Emerson, que é meu filho, já está fazendo um documentário aí, que inclusive vai ser agora em maio, né? No mês do seu aniversário, né? Em comemoração aos meus 50 anos de vida, 50 anos de vida carreira artística e 70 de vida. Agora em maio, eu já vou falar sobre isso aí, porque eu quero divulgar para o pessoal saber. Então aí o Rafael Paiva, né, está dando continuidade a esse projeto dele. Tem muitas coisas boas que a gente vai conversar. Para quem sabe, para quem gosta, gente, você tem que aprender e a saber a história da nossa Fortaleza, do nosso Ceará, das pessoas que já tiveram por aqui, passaram e que fez muito pela nossa cultura, certo? Que é B de Paiva, certo? Ele fez uma das primeiras novelas, aqui participou do Irmão Coragem. Nessa época tu nem tinha nascido ainda. Nem o Adriano, mas o Adriano assistiu a novela. Bom, e depois vamos conversar, ele veio lá de São Paulo, é o Lincoln. No ano passado ele esteve aqui em Fortaleza, esse ano está aqui de novo, aqui fazendo uma turnê aqui pela nossa cidade, e hoje ele veio participar aqui do nosso programa, tá bom? Ok? Então vou chamar logo meu amigo Rafael Paiva. Pode vir, Rafael. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida e
que te dei. Ok, Ju. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Eduardo? É um grande prazer estar aqui presente nos estúdios aqui da TV Câmara. E digo para mim que é uma grande honra, porque quando eu era criança, eu já assistia você naqueles shows que tinha nos terminais, né? Terminal do Siqueira, terminal da Parangaba, que você fazia na TV Fortaleza, né? E quando eu assistia, eu não tinha TV a cabo, né? Eu assistia a TV aberta o tempo todo e eu via muito TV Fortaleza. E aí eu via você, então já desde cedo, desde criança, eu já era seu fã. Ah, eita! Olha aí, desde criança, né? Que bom! Mas você não é tão... Você tem quantos anos? Eu tenho 23 anos. Eita, é um rapaz novo, é isso mesmo. Olha, me diz uma coisa, pois é, então você é filho do B de Paiva, né? Sou filho caçula. Você é o mais novo, né? Sou o mais novo, são 3 filhos. Pois é. Fala um pouquinho, antes de falar dos seus projetos e tudo, para que o povo de casa saiba quem é B de Paiva. Quem foi, quem foi e quem é, né? Porque não é porque ele morreu que ele não foi, ele ainda é. Só que deixou o quê? Um legado, né? Esse, eu dou maior valor a esse nome. Aliás, eu nem gosto. Legado. Eu não sei quem foi que inventou esse nome, legado. Ele deixou muitas coisas boas para todos vocês. Fala um pouquinho quem é B de Paiva. Pronto. B de Paiva, ele é ator, dramaturgo, diretor, foi professor de teatro da UFC durante muitos anos. Ele foi o criador do curso de teatro da UFC, fundou o Teatro Universitário Pascoal Carlos Magno, lá na Avenida da Universidade, que esse ano completa 60 anos de sua fundação. E ele foi um dos homens mais importantes do teatro brasileiro, porque ele criou o primeiro curso superior de teatro no Brasil. Ele tem uma vasta carreira, tanto no teatro, como na televisão, como no cinema também. Fez alguns filmes com Rosenberg Cariri, com Volney Oliveira, em especial O Milagre em Juazeiro, do Volney, né? Lua Cambará, do Rosenberg Cariri. E ele é também importante, principalmente na área acadêmica, especialmente na área acadêmica, porque ele criou, né, o primeiro curso superior de teatro e fundou a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, que nos anos 60, final dos anos 60, ela era FEFIEG, né, Federação das Escolas Federais Unificadas do Estado da Guanabara. Aí, lá para os anos 70, ele lança um projeto para o Ministério da Educação para a criação da Unirio. Também foi um dos fundadores do Ministério da Cultura, foi o fundador da primeira Secretaria de Cultura do Brasil, que é a nossa Secult-CE, mas não foi o primeiro secretário, né, durante o governo do Virgílio Távora. Então ele tem essa vasta... Ele chegou a ser secretário também? Não chegou a ser secretário ele de Cultura. Ele fundou, mas não é. Porque o mais interessante, ele nunca completou o primário. Né? Quando ele tinha lá para a base dos 6, 7 anos, ele sofreu um acidente, né? Ele foi atropelado, perdeu uma das pernas mas isso nunca o impediu de lutar, principalmente no contexto do teatro, né? Desde muito cedo saiu de casa, foi para o Rio de Janeiro e consolidou a modernização do teatro, não somente no Ceará, como também no Brasil inteiro, né? Ele tem passagem tanto pelo Ceará, como pelo Rio de Janeiro, foi professor de vários artistas, de várias personalidades da televisão brasileira que estão até hoje, né? Trabalhou junto com a Fernanda Montenegro, trabalhou junto com várias personalidades que hoje se consolidaram nos últimos anos, nas últimas décadas, tanto no teatro como no cinema, principalmente na televisão brasileira. Que bom, né? Que coisa legal, que história linda. Pois é, gente, olha, você vê como é, né? Olha só a história, né, do B de Paiva, né? O que esse homem representou para a nossa cultura aqui da nossa Fortaleza, o que ele, não só na Fortaleza, mas no Brasil todo, né?
E ele nasceu aqui em Fortaleza mesmo? Nasceu aqui em Fortaleza. Mas a vida dele toda mais foi para aquele lado. Ia e voltava, né? Isso, ele ia e voltava, né? Era um bate e volta. Agora, essa história dele, do acidente, ele perdeu uma perna. Perdeu uma perna. Ele andava com uma perna, tipo aquela perna mecânica. Mecânica, sim. Eu me lembro que ele andava toda, né? Ele andava sempre se arrastando, sempre por causa dessa perna, né? Isso faz muitos anos, né? Foi. E ele ainda trabalhou bastante mesmo assim, né? Invocado. Trabalhou, né? Invocado. Como esse acidente foi aqui em Fortaleza? Foi aqui em Fortaleza, foi na Dom Manuel, foi no cruzamento da Dom Manuel... Com o Duque de Caxias. Com o Duque de Caxias, não, com Santos Dumont. Ali no cruzamento da Dom Manuel com a Santos Dumont, chegou um caminhão, não me lembro qual era um órgão, não me lembro se era estadual ou se era federal, e ele, logo bem cedo, foi 1938, ele é de 32, né? Era de 32 e nasceu no dia 6 de novembro de 1932. Aí foi atropelado em 1938, né? Com 6, 7 anos. E logo cedo, né? Isso nunca deixou ele parado, né? Basicamente, ele continuou. Então, ele fez a cirurgia da perna muitos anos depois, né? Continuou. Tanto é que o Ricardo Guilherme chamava o papai de Mané Garrincha do teatro brasileiro, né? Por conta do problema da perna. Então, ele nos anos 40, 1947, ele sai do Ceará, né? 1947, 48, 49, e vai ele começa a vida como ponta de teatro, né? Falando as falas para os autores. O ponta é só aquele que fica falando. Que vai dando, né? Vai dizendo, né? Falando o texto. Ele fica assim escondidinho, né? Porque veja bem, ó, isso é interessante as pessoas de casa saber, viu, Olinto? Viu, Gabi? Por exemplo, hoje em dia você tem um telepronto, né? Que você fica ali lendo, bota assim embaixo assim também, tem um coisa. Agora, antigamente não tinha isso, aí a pessoa ficava falando, né? A fala, né? Quando a pessoa esquecia, aí você, ali na coxia ali, né? E aí, desde muito cedo, né, ele vai para o Rio de Janeiro, no final dos anos 40, conhece o Pascoal Carlos Magno e constrói lá com o Pascoal, junto com o pessoal do Teatro do Estudante, no Rio de Janeiro, nos anos 50, as bases do que nós hoje chamamos de teatro moderno, né? Quando ele volta para Fortaleza, no final dos anos 50 e início dos anos 60, ele funda com Haroldo Serra a Comédia Cearense, né? A Comédia Cearense é formada por essa dupla, né? Bede Paiva, Haroldo Serra, Marcos Miranda, né? Todos os três falecidos. E nos anos final dos anos 50, ele cria uma peça que moderniza, né? Ele faz uma peça que moderniza o teatro, duas peças, na verdade. Uma no final dos anos 50 e uma em 1961, que é uma adaptação do Morro dos Ventos Uivantes, e a outra, uma adaptação de Macbeth, né? Tanto é que ele era chamado de Shakespeare, né? Ele consegue e moderniza, né? Porque ele junta todos os grupos de teatro, que foi uma tarefa muito difícil, hoje uma tarefa, nos dias de hoje, quase uma tarefa impossível, juntar todos os grupos de teatro de Fortaleza, fazer um grande espetáculo e, nesse sentido, modernizar o teatro. Ele era do teatro clássico, um teatro 100% brasileiro, sempre foi muito preocupado em preservar os valores e a memória do teatro brasileiro, né? Ele teve esse árduo trabalho a vida inteira. Tanto é que isso, principalmente, que o fez ser um grande defensor da cultura popular. Chegou a ser presidente da Fundação Pro Memória, lá em Brasília, e sempre trabalhou nesse sentido de preservar a cultura popular, né? Ao longo de 60 anos de carreira, ele juntou um acervo, né, não somente dele, mas de
artefatos da cultura popular, artefatos de outros atores e atrizes e dramaturgos, artistas em geral, ao longo de 65 anos de carreira. Então, não é somente... Faz quanto tempo que ele faleceu? Faleceu faz 2 anos. Ele 2 anos, né? Bem recente. Faleceu, né? no dia 31 de janeiro de 2023. Certo. Agora me diga uma coisa, aí o que é que hoje, né? Bom, o seu trabalho mesmo, a sua profissão, o seu ganha-pão você trabalha no IBGE. Isso, recentemente eu assumi um contrato no IBGE, né, de pesquisador, né, vou na casa das pessoas, né, faço pesquisa da pesquisa de orçamento familiar, né, do IBGE, mas atualmente também estou cursando, né, filosofia na UES, né, igual o seu filho, né, o Emerson, né, que é também da filosofia, né? Isso mesmo. E inclusive a minha pesquisa central da filosofia é muito parecida com a pesquisa do Emerson, quase o mesmo autor, né? Então a gente estava conversando um dia desse, né? Então a gente até tem proximidade nesse sentido, né? Ah, que legal. E você tem um projeto também, através da Secretaria de Cultura, né? Isso. Trazer o acervo do teu pai para cá, para Fortaleza, né? Isso. O que seria isso? Essa tarefa, ela é uma tarefa muito árdua, porque ela consiste desde quando meu pai estava vivo e o post-mortem. O acervo, ele consiste, como eu estava falando, num grande apanhado de memórias, não somente dele enquanto ator, dramaturgo, diretor teatral, professor, mas também da cultura popular, artefatos da cultura popular, né? Tal como o Oswald Barroso, o saudoso Oswald Barroso, tinha também, um grande cuidado com a memória e a cultura popular. Então, ele tem várias coisas esse acervo. Um acervo que tem mais de 3.600 livros, mais alguns documentos pessoais e documentos de outros atores e atrizes. Ele tem lá partes do acervo da Glauci Rocha, que era a atriz que fez Terra em Trânsito, do Glauber Rocha. Ele tem acervo do Procópio Ferreira, da Bibi Ferreira, da Dulcina de Moraes, que é uma grande atriz da era de ouro da televisão e do rádio e do cinema, né, quando o cinema ainda estava caminhando. Porque um acervo desse tão rico, né? Lá, o povo de lá mesmo, está onde? Está em São Paulo? Em Planaltina, em Brasília, lá né? na região metropolitana. Eu digo assim, por que o museu, sei lá de São Paulo, onde está, né? Porque você falou aí de quem? Sim. Procópio Ferreira, a Gláucia, né? Glauci Rocha. Quer dizer, grandes nomes, né? Do nosso teatro, né? E eles não, eu digo assim, por que eles não teriam interesse em conservar esse acervo, né? A gente tem um problema no nosso país, que é essa questão de quando um artista morre, o que se faz dos seus feitos em vida, principalmente feitos materiais. Esse problema, ele não existe agora, não é de hoje. Ele é um problema que existe há muito tempo em relação à preservação da memória. O que o ator faz em vida é muito importante, ele é ovacionado, mas quando esse ator morre, essa atriz morre, sua memória física, né, as coisas que ele guardou, que ele tem, seus feitos, seus prêmios, seus livros, pouco se fala, né, ou nunca se fala, ou não se fala. Por exemplo, o acervo do Glauber Rocha, ele foi cuidado quando o Sarney era presidente, ele ficou com esse acervo. Quando o Sarney deixou de ser presidente, esse acervo ficou vagando pelos grandes setores da cultura brasileira, mas ficou vagando de setor para setor, porque ficava uns 2 anos, aí saía. Hoje, pelo menos, né, o que nós sabemos é que se encontra lá na Funarte, né, lá no Rio de Janeiro, na Cinemateca do Rio de Janeiro. E essa questão de preservação é um problema. Por exemplo, não só o acervo do meu pai, como o acervo de várias outras pessoas, isso se tornou uma questão muito séria,
até aqui no Ceará, acervo de várias personalidades que foram importantíssimas, não somente para a cultura, mas para a política, para os vários setores de produção artística, cultural, acadêmica do Ceará. Quase não se fala onde estão esses acervos, né? Porque pouco se fala de como se cuida desse acervo, porque espaço tem. Nós temos espaço, não vamos dizer que não tem espaço. Nós temos espaço e espaço de sobra. Prédios públicos que estão deixados, né, que poderiam muito bem abarcar grandes acervos e que estão vazios. Uhum. Né? E isso a gente está conversando, eu estou conversando com a secretária foi bem receptiva. Inclusive, agora espero que no final do mês eu volte a conversar com ela para a gente ver como é que estão o andamento. Em janeiro eu conversei com ela, né? Eu tive uma reunião, ela e Ricardo Guilherme, que tem sido uma pessoa que tem me ajudado muito, né? Nessa questão do acervo. E a gente tem conversado e tem dado certo, né? Agora, é uma questão que demanda tempo, é um acervo enorme, né? Um acervo gigantesco, que demanda muito tempo e dinheiro. Né? O dinheiro é que realmente demanda muito, né? Para trazer lá para a base dos 60, 70, a gente está R$1.000, né? Então, eita, é muita coisa. É muita coisa, né? Para preservar é mais ainda. Pois é, mas vale a pena demais. Olha, me diz uma coisa, você herdou também, né, do seu pai esse dom de ser também um artista, né? De ser um ator, né? Como é? Fale-me de você, Augusto aí, fale-me de você. Eu vou dizer, eu herdei do meu pai, eu tive uma conversa com meu pai em 2012, falei assim, pai, eu era criancinha, falei assim, pai, eu quero ser ator. Aí ele falou meu filho, com aquela voz dele grave, assim, rouca, meu filho, faça isso não, Davi. Vá ser outra coisa, é muito difícil. Ele tinha muito cuidado comigo, porque ele sabe que a vida de ator era complicada. É complicada, né? Ser ator no Brasil... Principalmente em Fortaleza. Principalmente em Fortaleza, né? É muito chão, né? Mas eu esperei um tempinho, né? Eu pelo menos ter um emprego, né? E estar na faculdade estou fazendo filosofia na UES, né, que também tem a ver com as artes, porque a minha parte central é na filosofia da arte. Então, nunca deixei, mesmo que se eu não fosse ator, eu também não deixaria, porque a minha área sempre foi arte, literatura. E, recentemente, eu estou trabalhando junto com um dos maiores dramaturgos contemporâneos, diretores e dramaturgos contemporâneos, que é o Tiago Arraes Pereira, né, que, inclusive, ele vai estar em cartaz com o grupo dele, o JEP, né, posso fazer só o anúncio. Claro. Ele vai estar em cartaz, inclusive, vou pedir para ele vir aqui no seu programa. Certo. Ele vai estar em cartaz com Meus Três Irmãos Mortos em abril. Uma nova temporada com o grupo dele, que é o JEP, com novos jovens atores, grupo perfeito, uma peça incrível, assisti 2 vezes, vou assistir uma terceira, 4ª vez, se for possível. Como é o nome da peça? Meus Três Irmãos Mortos, que eu não estou nessa peça, né? Ele está com o grupo dele, e ele me convidou, né, recentemente, em setembro, para atuar em uma nova empreitada, e desde então, né, estou aprendendo muito com ele, estou aprendendo muito com o Ricardo também, que também tem me ajudado nisso, nessa empreitada. Eu sou ator, né? Sou poeta, também sou cronista, tenho minhas poesias, canto nas horas vagas, estava lá no Cantinho do Frango, quinta-feira, cantando no Clube dos Gatos, com Flávio Torres, com o Rui Lima, com o pessoal da boemia, da velha guarda, dos anos dourados da boemia fortalezense, né? E encerrei a noite cantando Serenata do Adeus Vinícius de Moraes. Vai lá, só um pedacinho aí, vai lá uma palhinha. É assim. Ai, ó lua que no céu surgiu, não é a mesma que viu nascer dos braços meus. Ei, cai a noite sobre o nosso amor,
E agora só restou do amor uma palavra. Adeus. Aê, rapaz, o bicho é bom, viu? Obrigado. Gostei. Olha que coisa boa, tem uma voz bonita. E é muito legal, né? Você falou aqui do Cantinho do Frango, que eu sou super frequentador lá do Cantinho do Frango. Para mim é o seguinte, o que é o Cantinho do Frango para mim? É o estoril do meu tempo, sabe? É o estoril do meu tempo, porque lá ainda hoje vai os artistas, né? Como você disse, né? Nós temos lá, às vezes, sempre vai estar indo lá o Roger, o Ednar também vai lá, enfim, os artistas. O canto da boemia. O lugar da boemia. E assim, a gente no Estoril, quantas noites, né? Nós passávamos lá no Estoril, principalmente nessa década de 70, onde a gente ficava noites e noites cantando, né? Eu mesmo nunca soube cantar, mas cantava, né? E lá a gente criou muita coisa boa, muita poesia. Então, o Estoril, para mim, é tudo, né? Então, hoje, para mim, porque o Estoril faz parte da minha história. E o Estoril, para mim, hoje, o Cantinho do Frango é como se fosse o Estoril daquela época, certo? Que a gente também vai lá para recordar, para viver grandes emoções, né? E é muito legal demais, né? Os bons tempos, né? Que não voltam mais, mas que permanecem vivos em lugares como o Cantinho do Frango. Como o né? Cantinho do Frango. Isso é legal. Pronto, gente, olha, conversei aqui com meu amigo Rafael Paiva e lembrando, e eu quero, assim, né, falar para você que eu estou muito feliz, sabe, assim, de estar aqui com você hoje. De estar Também conversando estou com feliz. você, porque, assim, sabe, eu sou uma pessoa que eu grito muito, eu falo muito sobre isso, a questão da valorização do artista cearense. Não vamos falar do artista nacional fica para lá, fica lá no cantinho dele. Eu estou falando do artista cearense também. Porque é como você, nesse instante, falou, por exemplo, Bem de Paiva, uma pessoa que, olha só a história do Bem de Paiva, gente, né? E, de repente, há 2 anos, né, faleceu. E não houve essa repercussão toda que quando um artista nacional morre, menina, 3 dias, 4 dias falando, né? Quando é famoso. Porque a gente tem Né? existe um costume, né? Um mau costume que foi criado durante os anos, que é assim, a gente valoriza muito o que vem de fora. O meu pai sempre diz, só para encerrar, sei que meu tempo já está indo embora, né? Mas só para encerrar, o meu pai... Ele falava uma coisa muito interessante, falou no programa, no Provocações, no Abujanra. Ele falou assim, nós temos que valorizar, evidentemente, tudo que vem de fora, as coisas que vêm de fora, porque tem um negócio muito importante que é na aprendizagem. Mas nós não podemos esquecer, de maneira nenhuma, de pensar nas coisas que são nossas. Isso é o verdade. que nós estamos fazendo. E que foi o que ele fez, né? Durante a vida dele, ele fez tanta coisa pela nossa cultura, né? Que hoje muita gente está pisando no palco, não sabe que foi ele que construiu aquele palco, aquela história, né? Pelo lado da força de fazer realmente a coisa acontecer. Então, eu acho, assim, muito legal quando a gente fala, e parabenizo você, um filho que hoje não está deixando a memória do pai, não só do seu pai, mas do homem, né? De um grande homem, de uma grande pessoa, de uma grande personalidade que passou por essa terra, certo? E que ele não pode ficar assim, pronto, foi embora e acabou. Não, tem que continuar. E você é responsável por isso, para dar continuidade. Agora, encerrando assim mesmo, assim, você é o filho mais novo. Quantos filhos ele comigo são 3, né? A Elizabeth, que é a mais velha, né? E ela hoje faz o quê? Assim? Ela é museóloga. Ah, é? Todo mundo é preocupado ou com educação ou com memória. Por exemplo, a Beth, ela está no Rio de Janeiro, né? Ela mora no Rio de Janeiro, ela tem 64 anos, né? Vai fazer 65. O Carlos, que é meu irmão, é o irmão do meio, tem 63. Que é professor, Carlos Bittencourt, que é professor do curso de Publicidade e Propaganda da Unifor, né, um grande publicitário, inclusive. Herdou os dons do meu tio, que é o Carlos Paiva, né, que você conheceu. Também. E eu, que estou tentando seguir os passos do meu pai, tanto na preservação da cultura, como na vida acadêmica, na filosofia, na literatura, na escrita e
também. Ele faleceu com quantos anos mesmo, o teu pai? Faleceu com 90 anos, 90 anos de idade, né? Infelizmente, já estava com a decorrência do Alzheimer, né? Que é essa doença que é muito... horrível. Que eu digo que a morte é em vida, né? Porque a pessoa, quando ela começa a se esquecer, ela já não está mais aqui. Né? Mas ele esteve, né? Ele lembra, inclusive, uma coisa muito linda. No leito de morte, quase, né? As últimas palavras dele foi para mim. Ele olha para mim no leito de morte, 2 meses antes de morrer, mas eu digo que no leito de morte porque ele não fala mais nada depois. Ele olha para mim com os olhos lacrimejando, eu de óculos, completamente diferente da pessoa, da figura que ele via antes, estava em lapsos de memória. Ele fala assim: Rafael, sorri, um sorrisinho dele, e depois não fala mais nada. Isso, para mim, me marcou, foi uma das coisas mais lindas que aconteceu na minha vida, né? E isso me marca até hoje, porque ele sempre, mesmo com Alzheimer, fez força e lembrou de mim. Pois é, emocionado. Cara. Lembrou e falou do teu nome. E falou o meu nome. E disse isso, sorriu, coisa linda. Foi a coisa mais linda que um pai pode dizer. A grandiosidade que é o ator, que é o artista. Que é o né? pai. Que é o pai, né? Isso é muito... Eu vou dizer uma coisa, olha, se tem uma coisa que não se abate assim, que não se morre, é o amor. O amor é forte demais. Certo? O amor, e Deus, é claro, o amor, Deus, exatamente. O amor, tudo está junto. Meu pai foi minha ponte, né? Quem me ensinou tudo que eu sei de cultura foi minha mãe, que é atriz, que foi aluna do meu pai. Então, toda essa vida artística eu devo muito à minha mãe, que me ensinou tudo que eu sei, basicamente, e ao meu pai, que foi essa minha grande referência de vida, de trabalho, que até hoje me guia espiritualmente. Ok, Ju. Quem quiser entrar em contato com você? Tem a minha rede social, né? @RafaelTP4, T de Teles, P de Paiva, 4. E o meu profissional, @professor_Rafael Teles, né? Que é o meu Instagram, que eu sou professor, né? Professor de filosofia também. E a gente está... basicamente são essas 2 redes sociais, né? Tem o meu Facebook, Rafael Teles Paiva, né? Mas hoje quase ninguém usa Facebook. E o eu Orkut? ainda uso. E o Orkut? Orkut eu tenho, mas aí acabou. Pois tá bom, meu filho. Vamos lá. E você, o Gabi Olinto? Tu ainda tem Orkut, Gabi? Não. Pode dizer, tá? Não? Eu tenho um Instagram, Gabi Olinto Cantora. Tá certo. E Facebook também, Gabi Olinto Cantora. Tá bom, meu Deus do céu. Tá bom. Pois vamos lá, Gabi. Vamos pedir um intervalo. Ei, gente, peraí, Gabi. É intervalo, Gabi. Tu tá pensando que tá encerrando o programa, é? Não, intervalo. Eu sei. Vamos de música, né? Então vamos de música, vamos lá. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara. Minha cara, o meu corpo ficar odara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar odara, pra ficar tudo jóia rara. Somos uma cidade em movimento, cidade pulsante, intensa na sua energia, na sua alegria e na força transformadora do seu povo. Fortaleza do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Caminhos abertos para o futuro que vamos seguir juntos. Somos a casa dessa transformação. Somos a evolução para os novos tempos. Uma nova Câmara de Fortaleza focada na inovação, na inclusão e na sustentabilidade. A base para um crescimento equilibrado e com mais qualidade de vida para todos. Somos casa de portas abertas para o futuro. Para a construção de uma Câmara cada vez mais próxima dos fortalezenses. E essa é a marca desse novo tempo. A marca de uma nova Câmara. O forte é a força. A casa. A Câmara. Releitura do elemento de destaque do brasão da cidade. Traz a simbologia da fortaleza do forte de Nossa Senhora. Nossa origem. Uma marca para o presente e o nosso futuro.
Fortaleza evolui. A Câmara de Fortaleza também. Ela dormiu no calor dos meus braços e eu acordei sem saber se era um sonho. Refrão, vai! E naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Show, viva Capital Inicial! É isso aí, pessoal. Gente, eu estava aqui procurando aqui uma poesia minha para dizer, mas eu vou deixar para depois, depois eu digo. Eu não encontrei aqui. Bom, mas Gabi, eu vou te contar uma coisa, Gabi. Olha, estamos no mês ainda, nós estamos no mês de março, né? Passou aquela história do carnaval, todo mundo sabe que o ano só começa depois do carnaval. Mas, e você como é que estão os seus projetos, assim, para esse ano, assim, você tem alguma coisa assim, para esse ano eu estou aqui, agitando, fazendo algumas coisas, porque você é uma cantora que canta na noite, né? Canta também de dia, né? Não só à noite. Aí, tem alguns projetos assim, Gabi, que você está... Sim, na verdade eu canto sim na noite, né? Que a gente chama de cantar na noite, em barzinhos, em eventos particulares, eventos corporativos. E ao longo do ano a gente tem... em janeiro, né? Começando em dezembro, na verdade. Dezembro e janeiro tem muita confraternização. Logo depois a gente se prepara para o carnaval, com os repertórios de carnaval. Depois tem o mês de maio, que geralmente também tem muita homenagem para as mães. Depois vem o São João. Né? Tudo assim, né? E aí vai na sequência, graças a Deus, durante o ano todo a gente tem eventos, né? Datas comemorativas, que passou agora o Dia da Mulher também. Fiz 2 eventos no dia. E depois, em maio, já tem o Dia das Mães. E depois começa o período de São João. E o São João vai junho, julho, até agosto, aí, esses 3 meses. Né? E fora isso, a gente tem durante as semanas, os meses, normalmente, à noite, durante o final de semana, barzinho, restaurante, petiscaria, sexta, sábado e domingo. Graças a Deus, nunca falta... lugares para tocar. Legal. Olha, falar nisso, eu quero assim, dizer que nessa semana... Olha aí, meu querido Evilásio, o grande Evilásio. Tá bonitão, né, Evilásio? Ele tá bonito. Bonito, mas é o seguinte, nós estamos tristes, sabe? Quer dizer, porque na semana passada, né, o Fortaleza perdeu de novo, e perdeu bestamente, né? Eu quero mandar um abraço aqui pro Voivoda. Voivoda! Ajude a gente, Voivoda, ajuda a gente, não? Dá uma ajeitadinha aí e tal, sei não, tá meio... Mas tudo bem. Vamos falar de futebol aqui não, né? Mas Fortaleza, meu Deus. Mas ainda tem ainda, né? Vamos ver o que é que vai acontecer ainda. Vamos lá, pessoal. Seguinte, eu quero dizer que... Olha, agora no mês de fevereiro, você falou em carnaval agora... Eu fiz agora lá um programa que eu tenho na FM Benfica, também no meu canal do Eduardo Praciano, aliás, canal TV Praciano, eu fiz um festival de músicas carnavalescas, né? E agora, gente, eu estou fazendo um festival de músicas gospel, sabe? Porque nós temos aí, é uma preparação para a Semana Santa. Porque, assim, eu gosto de fazer algumas coisas referentes às datas, né? Então, nós tivemos aí o mês, né, o carnaval, agora vamos se preparar para a Semana Santa, então, música gospel, música, para ser são evangélicas, olha, música gospel pode ser católica, evangélica, qualquer coisa, o importante é você ter música que fala de Deus, fala de amor, de paz, e nós estamos precisando disso, de muita paz, porque o mundo está muito violento demais.
cada vez está mais violenta ainda, então nós precisamos de muita paz. Então, por essa razão, estou aí com esse festival. Aí você pergunta para mim, vai, faça uma pergunta. Praciano, como é que faz para escrever? Vai, pergunta. Praciano, como é que faz para se inscrever no seu festival? É só entrar em contato, pode entrar em contato no meu Instagram, @PracianoEduardo, certo? E também no meu Zap, 986754105. E também você fala comigo diretamente. Você entra, você pode cantar com 2 músicas, tá? 2 músicas. E nós já vamos começar. Aí a primeira classificatória será no dia 30, certo? Isso é dentro do programa que eu faço na FM Benfica, que é do canal TV Praciano. Você assiste de meio-dia até as 2 horas da tarde, ok, Ju? E os 3 melhores lugares vão vir para cá, para o programa, para falar e cantar para Deus, para todo mundo, né? Mas agora, gente, eu vou chamar aqui agora, vou me levantar, tem que avisar, porque senão eu vou me levantar. Eu quero chamar essa pessoa maravilhosa que veio lá do Rio de Janeiro, São Paulo, né? São Paulo. É São Paulo e Rio, né? Olha como ele é um rapaz bonito, pode entrar, o Lincoln, já tem... Quis escutar, agora não peça, não me faça promessas que eu não quero dizer, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Ok, Ju. E aí, Lincoln, tudo bom? Tudo bem, é um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez. Você esteve no ano passado, não foi? Estive no ano passado aqui. Eu vim para cá para fazer um trabalho junto com o Cláudio Oliveira, certo, que é um empresário maravilhoso, um divulgador de primeira. E você está voltando a Fortaleza de novo, reforçando esse trabalho maravilhoso. Como é que está a sua carreira musical atualmente? Tá indo bem. Eu gravei muitos anos, né? E depois eu dei uma pausa na carreira, voltei a trabalhar, né, cantando, e agora eu estou com um projeto novo, né, e dessa vez eu vim para fazer mais uma vez um trabalho e pretendo voltar daqui uns 2 meses para fazer um trabalho maior, viajar o Nordeste todo. Eu sei. Ô, Lincoln, você tem uma história, né? A gente estava nesse instante aqui conversando aqui com o Rafael, que é o filho do Bey de Paiva, né? E que a gente voltou para a história. Eu gosto de voltar para o passado, né? E de repente, você reconhecer tantas coisas boas que a gente fez. Porque o passado é muito bom para nós, né? Para recordar, porque hoje nós somos o que somos por conta do passado, de um passado que a gente fez, legal ou não. Se a gente errou, a gente teve chance para consertar e teremos mais chance ainda para melhorar ainda mais. Então, se você fez coisas boas, aí você tem como recordar e ajudar você a fazer coisa melhor. É assim que é o passado, né? Exatamente. Eu penso que o passado, ele faz parte exatamente do presente, porque não existe presente se não existir o passado. Isso é verdade. Né? Porque o presente você vai sempre adaptando, melhorando, aperfeiçoando em todos os sentidos, né? Com certeza. Então, a história, por exemplo, do Rafael é uma coisa maravilhosa, porque o pai teve uma importância muito grande na cultura do teatro, do rádio, da televisão, isso das novelas, e ele hoje está batalhando aí, e com certeza nós pedimos a Deus que ele consiga esse espaço para poder colocar todo esse acervo importantíssimo, para que os novos valores que vão chegar tenham oportunidade de estudar, de conhecer a história. Isso. Porque esses cantores de hoje que estão aí são importantíssimos, mas é muito importante. Eles têm aquela importância de um dia, quando criança, ter olhado aquele cantor que estava cantando quando ele era criança e se basear naquilo, procurar o seu estilo e hoje se tornar o que é. Então, o cantor de hoje, ele
ele sofre aquela influência do artista de anos atrás. Porque você tem, vamos reviver aqui uma história, a sua história logo do início. Você vem daquela época dos programas, por exemplo, do Bolinha, você chegou a participar do programa do Bolinha? Chacrinha, você fez Chacrinha? Fiz, eu trabalhei na Globo 3 anos, contratado na época, ainda quando o Silvio Santos estava na Globo. Ah, é? É, eu comecei ali, eu comecei cedo na televisão. E eu tive a oportunidade, quando eu fiz seriado na televisão, de trabalhar com Manuel Carlos Manga, né? E trabalhei na Record, no auge da Record, trabalhei na Excelsior. Eita! Olha. Lá em São Paulo, na Nestor Pestana, uma emissora que teve uma importância muito grande, né? Porque lá surgiram grandes atores, o Bolinha começou ali, o Chacrinha teve programa lá também, e tantos outros artistas maravilhosos. Então, eu tive a oportunidade, né, de viver. Mas você trabalhou na parte técnica, assim, ou mesmo como ator? Sempre cantando. Aí que você cantando, né? Trabalhou na parte cantando. Porque você trabalhou na Globo 3 anos? Sempre contratado do programa do Silvio. Né? Então, eu participei de lá. Depois, o Silvio foi para Tupi. Depois, eu fui com ele para lá. Depois, veio a TVS. E depois veio o SBT, né? E sempre trabalhando com ele ali, nos programas musicais. Né? Eu gravei na Odeon 7 anos, e lá, na época, eu fiz uns 10 sucessos no Brasil. Né? Naquela época, né? E agora estou aí batalhando. Legal. Qual é o estilo mesmo que você canta assim? É MPB? Olha, é interessante, porque quando eu comecei com 13, 14 anos, com 13, 14 eu ouvia muito as músicas do Roberto Carlos. Mas depois, quando eu comecei a cantar assim, a querer seguir um caminho, foi quando o Caetano, Gil, Mutantes, tinha aquela época da Tropicália. Então, eu cantei muito aquele estilo de Tropicália, né? Aquelas músicas, né, de Gilberto Gil, Caetano, Tom Zé, aquelas coisas lá. Depois, quando eu tive a oportunidade para gravar, a gravadora me chamou e falou: Lincoln, aqui para gravar tem que ser uma coisa comercial, né? Aí eu gravei músicas mais comerciais, mais populares. E depois, quando eu fui para o Odeon, eu tive a felicidade de fazer sucesso com Obrigado, Meu Pai, Ana Maria Cristina, Rainha do Mar, Só Quero Ver, e tantas outras naquela época, né? Legal. E hoje eu gravo assim um estilo romântico, mas com uma pegadinha, né, pro pop. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá. Vamos ouvir então? Vamos lá. 2 canções maravilhosas. Beleza. Com ele, Lincoln. Foi assim que o nosso amor morreu. Magoado, magoado, sei que estou e sei que vou ficar. Já não dá mais pra mim, me cansei, já
Show! Sucesso, Lincoln! Quantas vezes eu te fiz sonhar? Você vai concordar. Afinal, não fui tão mal assim. Você vai tentar se explicar. Não tem jeito não, gelou meu coração. A lua se escondeu, a estrela se apagou. Foi assim que o nosso amor morreu. Magoado, magoado, sei que estou e sei que vou ficar. Já não dá mais pra mim, me cansei, já não te quero mais. Sucesso! Beleza. Sucesso, viu? Ó, mais um, gostou? Gostei Ele sim. pode Um popzinho cantar bem mais uma? animado. Você que Pode. sabe. Você que Fique à manda. vontade. Ele canta. Não, quem manda aqui é você. rapaz. Bora lá, vai. Vai. Uma da manhã, o sono não vem, saudade que tem bem dentro de mim. 2 da manhã e o sono não vem. E vou mais além nos meus pensamentos. São 6 da manhã e o sono não veio. Insônia tão presa, a mente em você. Mas só espero que você esteja bem, sem dividir o seu amor com ninguém. Pois tudo me leva a você, é coisa de louco, porque pensei te esquecer, mas não consegui. O meu coração é só ilusão, é só solidão. Pensei te esquecer, mas não consegui. O meu coração é só ilusão, é só solidão. Pensei te esquecer, mas meu coração te chama. Pensei te esquecer, mas meu coração te ama. Mas só espero que você esteja bem, sem dividir o seu amor com ninguém. Pois tudo me leva a você,
Ok, Ju, valeu. Sente aqui, meu Obrigado. amigo. Rapaz, gostei. Eu gostei dessa música, é muito legal. Pensei te esquecer. Aí tem um coralzinho. Linda, né? É muito linda. Ó, eu já estou me encerrando aqui, mas eu não posso deixar de falar. Eu estava procurando aqui uma poesia que eu fiz, que eu também sou poeta. Maravilha. Eu sou poeta, viu, Gabi Olinto? Sim. Aí, Você arrasa. a gente está falando muito hoje de passado, né? Hoje o nosso programa está aí falando uma reflexão do passado e tal. E eu fiz uma poesia, viu, Lívia? Que o nome dessa poesia é Se Eu Voltasse ao Passado. Olha o nome da poesia, viu? É assim, ó. Viu, Cláudio? Ó, viu, Cláudio, como é a história? Né? Cláudio é meu amigo, nossa amiga. Bom, muitas vezes do seu dia a dia, viu, Gabi? Muitas vezes do seu dia a dia você começa a pensar. E como no túnel do tempo, no seu passado quer voltar. Voltar para consertar algum momento que eu não fiz. Não adianta se arrepender de algo que não lhes convém. Se naquele momento algo aconteceu, você não foi o bastante esperto, você não leu o que escreveu. As palavras muitas vezes te faz pensar, refletir entre versos e poesias, saber que algum dia tudo isso pode mudar. Quando a gente chega numa certa idade, assim como eu, né? O futuro não interessa. Somos homens sem vaidade, andar sem rumo e sem pressa. Ficamos escondidos nas sombras da solidão, trancados pela porta do passado à espera de uma solução. Agora, só me resta recordar, viver momentos que perdi, buscar novas imagens de lugares que nunca vi. E com o coração apertado, exprimido pelas lágrimas tão ausentes, me sinto premiado de saber que o futuro não é o presente e que o passado é a fonte da minha imaginação. Eita, pau! Parabéns. É eu! Pois é, gente, é isso aí. Hoje eu estou fazendo um programa assim, bem assim, sabe? Voltado ao passado, bem... Ai, meu Deus do céu, eu estou muito... O que é que está acontecendo comigo? Bom, um grande abraço para você, obrigado. Vamos deixar aí o seu contato. Beleza. Meu contato é Lincoln Cantor Oficial. É o meu YouTube, meu canal. E tem, para contato assim, para show, tem 11 984 128 397 e tem, logicamente, o Cláudio Oliveira aqui em Fortaleza, Certo, que é o cara que cuida dos meus negócios aqui. Ok. Maravilha. Eu quero aproveitar e dar os parabéns. Olha, parabéns, você canta muito bem, Obrigada, viu? obrigada. Você também arrasou, Você viu? tem um repertório assim maravilhoso. É o que eu acho que vale na música, qualidade. Parabéns. Obrigada. Ok, Ju. Ok, já que você está falando, vamos lá, diga aí o seu contato. para ele, né? Mas vamos de contatos. Contatos? Meu contato é Gabi Olinto Cantora no Instagram, Gabi Olinto Cantora no Facebook e o meu WhatsApp é 859-8687-7798. Qualquer festa de aniversário, casamento, Tá bom. confraternizações, entre em contato que... Até canta um pouco de tudo, música né? até sétimo dia, missa de sétimo dia. Não é porque ela estava cantando hoje aqui, antes de começar a cantar aquela música linda. Rapaz. Noites Traiçoeiras. Noites Traiçoeiras. É porque ontem eu toquei na igreja, aí eu ainda estou com as músicas da igreja na mente. Essa música é linda, né? Mas, Deus me livre, quando a gente É de vai assim Reginaldo para Rossi. uma missa de sétimo dia, o pessoal começa a cantar essa música, a gente chora que Deus me livre. Noites traiçoeiras, se lá nada for... Cristo estarás contigo. É. O mundo pode até O quê? fazer você chorar. Mas Deus... Mas Deus te quer sorrindo. É isso aí, pessoal. Você que está em casa, Deus te quer sorrindo. Continue sorrindo, vivendo com muito amor, com muito carinho, porque vale a pena a cada dia, a cada momento. Valorize, gente, porque o tempo passa rápido. Olha que hoje eu estou muito saudosista. Ok, Ju? Vamos lá, pessoal. A próxima semana estaremos de volta. Lembrando sempre que aqui é a nossa TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Todas as sextas-feiras você assiste o programa inédito às 21 horas e tem muitas reprises. Mas também temos lá a nossa Sertão TV. Você que mora em Quixeramobim,
Um beijo, meu Deus do céu, no coração de cada um de vocês. Sertão TV, lá é todos os sábados às 7 da noite. Ok? Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Vamos nessa, meu povo. De força estranha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Depois viés no riacho que nunca os tirei, e o sol que ainda brilha na estrada que nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para olhar aquela barriga. E a vida amiga da arte, a parte que o sol me ensinou. E o sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Vocês, vai. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Aê! TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.